Bom, eu estou recebendo aqui no Jornal do Piauí já Lídia Brito. Também Lídia, boa tarde, Lídia, seja bem-vinda. Boa tarde, Joelson, Elivaldo, boa tarde a todos. Além de Elivaldo Barbosa, a quem nós já cumprimentamos. Bom, vamos falar a respeito, então, dessa fala do governador Wellington Dias a respeito da indicação de Ciro Nogueira, o senador Ciro Nogueira, à Casa Civil, ministro-chefe da Casa Civil. O governador comentou essa nomeação, o senador Ciro, inclusive, tinha uma reunião prevista hoje com o presidente da República, Jair Bolsonaro, uma reunião que não aconteceu, Lídia Brito. O que é que motivou esse não encontro entre o presidente da República e o senador Ciro, Lídia? A informação que a gente tem, Joelson, é que houve, de fato, um problema, com o voo do senador Ciro Nogueira, ele que estava de férias com a família no México, o Senado, o Congresso está de recesso, os parlamentares aproveitam esse momento para tirarem aí alguns dias de férias, enquanto o trabalho não retorna, A partir do dia 1º de agosto, Ciro estava com a família de férias, houve esse problema e acabou que essa reunião não aconteceu hoje como esperado, mas a partir do momento que o senador desembarcar no país, o encontro vai ocorrer. E a indicação, a certeza? Já é dado como certo entre todos os aliados do presidente, do senador Ciro Nogueira, já é uma certeza de que, de fato, Ciro só falta ser, de fato, nomeado, mas já é o ministro da Casa Civil. Elivaldo Barbosa, o governador comentou a presença de um piauiense no primeiro escalão. Exatamente, estava lá com a Lídia Brito, agora há pouco, no Palácio de Karnak, logo depois da reunião da PPP da Trens Cerrados, o governador respondeu a essa pergunta dos jornalistas que cobrem lá o Palácio de Karnak, e ele comentou: Ciro Nogueira, na Casa Civil da Presidência da República ou do Palácio do Planalto, do governo federal, o que isso representa? Como o Piauí poderá tirar proveito, mesmo considerando, Lídia, o fato de Ciro Nogueira ser hoje a principal referência de oposição ao governo do Estado? Vamos acompanhar. Essa é a nossa esperança, Ou seja, sempre que alguém do estado do Piauí ocupa um espaço importante, eu destacava há pouco aqui na solenidade, no momento em que esteve como relator do orçamento do Brasil no Congresso Nacional, eu vi ali todo o empenho dos senadores, o senador Marcelo Castro, articulou com a bancada do Piauí, aqui com o governo do estado, com os municípios, com o setor privado, com as áreas do governo federal, dentro do Congresso Nacional, e resultado, nós temos uma carteira de investimentos no Estado, significativa em meio a uma crise. Então, cada vez que alguém do Piauí, seja governo, seja oposição, assume um posto importante, o que a gente tem é esperança de que o povo vai ganhar mais investimento. Mas não tem influência política, não? Na sucessão, por exemplo, o adversário direto, o líder da oposição, assumir esse cargo de tamanha importância no governo federal? Olha, a eleição, pela minha modesta experiência, ela depende de muitos fatores. Ela depende de uma chapa nacional, ela depende de um ambiente dentro do Estado, ela depende da relação com o povo, da relação com os líderes, e certamente é essa conjuntura de 2022 que vai dar um peso. Bom, vamos lá. Elivaldo Barbosa, é o principal nome da oposição, está ocupando o primeiro escalão no ministério importantíssimo de Jair Bolsonaro, mas o governador disse: existem outras variáveis a serem analisadas. Exatamente. E dentre essas variáveis, o governador elenca fatores como a chapa nacional, que disputará o poder central. Você sabe, Joelson, Lídia, que é uma eleição geral do Brasil, e as chapas nacionais têm o peso também nos estados do Piauí. As alianças que serão formadas em torno dos grupos que estão aí com maior evidência se apresentando como candidatos à presidência da República, e isso são fatores importantes. Outros que também o governador elenca são relacionados à economia, à popularidade e essa articulação que ele citou aí na entrevista com as lideranças do Estado que estão aí diretamente envolvidas na sucessão do governo do Estado no próximo ano. Muito bem. Lídia Brito. E a aposta do governador Wellington Dias, desse grupo do governador Wellington Dias, é que essa interferência nacional, esse peso que acaba acontecendo das estratégias nacionais dos partidos nas estratégias dos estados, Elivaldo, seja positiva
para o grupo do governador, né? Porque eles acreditam que o ex-presidente Lula chegará forte para a disputa em 2022 e isso pode reforçar, deve reforçar o nome de Rafael Fonteles aqui no estado. E a análise que o grupo do governador faz é que, à medida que Ciro se aproxima ainda mais do governo Bolsonaro e se o governo não tiver a capacidade de reação até 2022, melhorando o que as pesquisas estão mostrando, isso deve influenciar, pode influenciar negativamente nesse projeto de Ciro ser candidato, né? Então, de fato, Elivaldo, eles apostam que essa estratégia nacional vai ter um grande peso aqui no estado. Isso acaba também, não é, Lídia, Joelson, reforçando essa história da aceleração de decisões políticas na base governista. A gente sabe que o Progressistas, por exemplo, tem um segmento no governo com bastante identidade e outro da oposição. Ciro Nogueira ocupando esse espaço de destaque em nível federal, isso pode acabar consolidando o núcleo de oposição no estado do Piauí mais cedo do que se esperava, né? E aí, por exemplo, a decisão da deputada Margarete Coelho, que eu diria que aqui é a mais... que gera mais dúvidas, né, Lídia? Inclusive a secretaria já se fala até na possibilidade, eu vi você abordando na semana passada, a possibilidade de ser articulada com outra força política que está reivindicando mais espaços, inclusive na chapa majoritária prevista para o próximo ano. Então isso tudo cria uma situação nova que seguramente terá repercussão na política estadual. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vou começar com o Elivaldo Barbosa, porque eu já sei a posição dele. A Lídia responde se quiser, mas Elivaldo, Ciro Nogueira não será candidato ao governo? Não será. Não será candidato do governo. Ciro Nogueira, ele tem, mesmo afirmando que o Piauí está dentro das suas prioridades, mas nessa condição que ele assume no governo federal, ele não será candidato ao governo do estado. Ele será o articulador político da base governista federal, do projeto de reeleição do presidente Jair Bolsonaro e, claro, olhando para o estado dele, que é o Piauí, e estando ali acompanhando de perto os passos da oposição, a formação de um núcleo importante da oposição. Então, na situação de hoje, eu me arrisco a afirmar que a possibilidade de Ciro Nogueira ser candidato ao governo do estado, ela não existe. Dessa situação nova hoje, ele assumindo um posto de tamanha relevância na estrutura administrativa e também, por que não dizer, no grupo político que hoje está à frente do Palácio do Planalto. Lídia, você concorda com o Elivaldo? Olha, Joelson, eu não chego a afirmar que ele não será candidato, mas eu posso dizer que aí as chances seriam mínimas dele ser candidato em 2022. Antes mesmo dele assumir esse projeto da Casa Civil, já havia uma dúvida com relação à possibilidade de Ciro ser esse candidato. Os progressistas insistem em colocar Ciro como candidato, como forma de manter o grupo unido, né, para evitar que esse grupo possa ir diante das pressões que prefeitos que hoje estão do lado de Ciro sofrem, né, para aderirem à base governista. Então eles mantêm o nome de Ciro como forma de manter esse grupo unido. Mas a gente vai vendo o Ciro fazendo essa caminhada, e especulações de que ele pode assumir uma coordenação, ter um projeto maior visando aí essa candidatura de reeleição do presidente Jair Bolsonaro do que, de fato, uma campanha aqui no estado. E, ao mesmo tempo, a gente vê outros nomes da oposição se mobilizando e isso mostra que esses nomes estão sentindo espaço para se apresentarem, como João Vicente Claudino, que já começou a andar no interior, né, a caravana aí de João Vicente Claudino, Silvio Mendes mostrando uma certa empolgação, segundo aliados. Então, o desenho que vai sendo desenhado é que Ciro deve repensar essa estratégia. Até porque isso não significa, não é, Lídia, uma regra, eu sou ministro, então descarta a possibilidade de ser candidato, porque isso não acontece nem mesmo no governo federal. Veja só o caso do ministro Onyx Lorenzoni, que vai sair do cargo que ele ocupa para dar lugar ao coronel, aliás, o general Ramos, Eduardo Ramos, né, que vai para o lugar dele na casa da Secretaria-Geral da Presidência da República, mas ele vai ter que ficar no ministério, porque ele é candidatíssimo ao governo do Rio Grande do Sul. Então ele tem que ficar no governo federal até abril para dar essa visibilidade, uma forte atuação. O mesmo acontece com o Rogério Marinho, na infraestrutura, que também tem planos de disputar o governo do Rio Grande do Norte, então ele precisa que fique mesmo no governo até a data limite para deixar o cargo. O nome. Exatamente. Já com o Ciro Nogueira, é uma situação diferente. Por quê?
porque ele não precisa nem disputar a eleição no ano que vem, o mandato dele se estende aí até 2026 e, portanto, tem esse compromisso com a sua base no estado do Piauí, que pode ser uma estratégia a ser pensada ou repensada para o próximo ano.